Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho a respeito da agenda dessa semana, agenda 5. Então, na semana passada, né, começamos a agenda 4, começamos um assunto novo, que é o assunto design. Tivemos uma boa teoria a respeito de relação de cores, de layout. E a agenda 4, ela tem como principal objetivo mostrar para vocês o quanto é importante conhecer um pouco do design, até mesmo para entender que como ela nos influencia, né? Então, quando olhamos uma propaganda, né, muitas vezes vemos as cores, né? Um exemplo da apostila 4, né, que é do McDonald's, né, bem presente as cores amarelo e vermelho, aquilo lá não está à toa. Então, para entender um pouco mais de design, como esse assunto nos influencia, né, a Agenda 4 ela trouxe conteúdo muito importante para nós. A Agenda 5 ela é dedicada à prática, então é a primeira agenda, tá? Teremos mais, onde será abordada a edição de imagens, ok? Então é uma agenda gostosa, é uma agenda prática e não é uma agenda difícil. E eu tenho algumas orientações para passar para vocês. Então vamos começar em momento de reflexão. Temos a introdução a respeito do Photoshop, né? O Photoshop, que ele é, com certeza, um dos programas mais famosos em relação à edição e tratamento de imagens, principalmente, não é o único, e que bom que ele não é o único, né? Porque nós sabemos que o Photoshop ele não é gratuito, ele é pago, então, ou seja, ele não é um software, né? Vamos dizer assim, a licença paga disponível para todo mundo. Então, aqui ele está apresentando a importância do Photoshop, por que aprender, né? Então, estamos trabalhando, estudando design com o objetivo de entender como isso influencia na criação de uma interface web. Então, eu tenho que sempre pensar em fazer tudo funcionar, com certeza, mas eu preciso criar uma interface que ajude o usuário a encontrar na minha página aquilo que ele precisa, que tenha imagens bonitas, imagens que ajude ele a entender melhor o que ele vai fazer, né? O que ele precisa. Então, entrar em um site, né, de artigos esportivos, eu quero ver bem as imagens dos produtos, eu quero uma imagem nítida, eu quero ver o quanto mais detalhes possível for necessário, né, vamos dizer assim, para me ajudar nessa compra. Então, aqui é importante falar, né, sobre esse aspecto, porque esse assunto está dentro do desenvolvimento de sistemas, e aqui a gente já começa a focar em melhorar imagens, e nessa agenda a gente trabalha bastante com brilho, contraste, saturação de cores, tonalidade e temperatura. Então, são as primeiras ferramentas que nós vamos estudar. Então, aqui eu já estou com a apostila aberta, tá? E aqui já tem uma informação extremamente importante para vocês. Eu vou nela. Ó, Photoshop é um software pago, mas a empresa disponibiliza uma versão válida por 7 dias. Então, quem quiser usar o Photoshop no exercício para treinar essa agenda, fica à vontade. Não há problema. Então, ó, é só entrar no site, clicar em teste grátis. Vamos lá. Aqui, Photoshop. Já estou até por 7 dias. Continuar. Ó, e tem que tomar cuidado aqui, que ele vai pedir para você colocar informações, mas tem que lembrar de excluir, tá? Depois essa parte de informações. Ó, você só receberá uma cobrança após o término do teste. Continuar. E aí ele vai pedir
Só que o faturamento começa automaticamente, então isso tem que tomar cuidado, tem que ficar atento. Adicionou informações de cartão de crédito, você precisa estar excluindo depois. Ó, cancele, no meu caso, hoje, dia 4/9, que é o momento desse ponto ciclo, não, cancele antes de 11 de setembro, tá? Para você não ter cobrança. Então, é importante não simplesmente fazer tudo, toda a instalação e esquecer, tá? Ó, a instalação não é obrigatória. Você consegue fazer os passos, tudo bonitinho aqui dessa agenda, tudo que está previsto nessa agenda, sem precisar instalar, tá? Isso daqui é por sua conta e risco, tá bom? Pessoas, aqui a gente já começa a trazer o que tem de similar, né, ao Photoshop, é possível para você conseguir fazer essa agenda. Então, eu não tenho Photoshop, quero uma ferramenta similar e não quero instalar nada, vem aqui para o Fotopeia, ó. O site, é só clicar nesse link, ele já vai direcionar para o Fotopeia, tá? Ele é online, olha que beleza. E temos o GIMP, que ele é gratuito, ele é uma ótima ferramenta também de edição e tratamento de imagens, funciona tanto no Linux quanto no Windows, e está disponível nesse link, também é tranquilo de baixar, tá bom? Ó, GIMP for Windows. Então, é só selecionar a versão e fazer a instalação, tá bom? Então, essas são as alternativas. Então, é importante deixar isso claro. A apostila direciona para o Photoshop, porque o Photoshop ele é uma das ferramentas mais usadas no mercado. Então, por isso que o curso entende a importância de mostrar o Photoshop para vocês. Preciso do Photoshop para fazer atividade dessa agenda? Não. Você tem o GIMP e tem o Fotopeia para estar fazendo essa atividade, tá bom? Quero instalar mesmo assim? Então, tem essa possibilidade de usar o recurso de versão de 7 dias, tá? Então, é importante ressaltar esses pontos, até mesmo porque a gente vai ter mais uma agenda focada em edição de imagens, e nós queremos deixar isso claro para vocês que, se tiver dúvidas, estão sendo mandadas via correio texto sobre esse assunto, tá bom? Então, agora, o que é importante? Que você tente, na ferramenta que você escolheu, tá? Eu vou aqui usar o Fotopeia, por ser online, o passo a passo, tá? Então, para abrir, abra o Photoshop, clique em arquivo e selecione abrir. Vou aqui no Fotopeia. Então, aqui eu tenho como iniciar um novo projeto, criando um documento em branco e fazendo os tratamentos, ou abrir do computador, tá? Mas também, ó, tem um arquivo abrir. Então, tenta, na ferramenta que você escolheu, caso você opte por não usar o Photoshop, onde está esse passo a passo? Vai fazendo junto com a leitura da apostila. Camada. Camada é um dos elementos mais importantes em qualquer software de edição de imagens, tá? Edição e tratamento, tá bom? Por quê, gente? Porque temos a imagem original, nosso objetivo é fazer correções, fazer mudanças nessa imagem, mas dificilmente você fazer uma única mudança. Até aqui no começo, né, da apostila, a gente já começa a fazer uma ou duas mudanças, mas um trabalho maior, que vai ter mais elementos inserindo nessa imagem, inclusive eu posso estar inserindo um texto. Então, aí é interessante que a gente entenda a importância das camadas. Então, as camadas, elas vão permitir com que qualquer alteração que eu aplique na imagem original possa ser desfeita de forma fácil, tá? Eu tenho um controle maior em relação ao que está sendo feito, então, caso eu não gostei, eu apliquei lá um efeito nessa imagem, eu não gostei. Então, em vez de apertar Ctrl Z, ele funciona bem, né? É importante falar que o Photoshop, o Ctrl Z desfaz uma ação e o Ctrl Alt Z faz várias ações. Então, o que nós temos aqui? Temos uma camada, porque o efeito aqui, não gostei, eu excluo essa camada, crio uma nova, e a imagem original está preservada. Bom? Então, por isso a importância de se trabalhar com as camadas,
e não esquecer de usá-los, tá? Os canais de cores estão aqui, interessante que a gente aprenda, porque o que eu vou fazer no Photoshop? Então, sempre tem essa pergunta antes de iniciar qualquer projeto. Ah, eu vou fazer um banner que vai ficar em um site. Então, qual canal de cor é melhor para ser usado, né? Então, aqui a gente tem que entender as diferenças entre o RGB e CMYK, né? As pessoas falam CMYK. E por quê? Ah, tem preto no CMYK, tem preto no RGB? Não era para ser tanto faz? Não é bem assim. Então, aqui eu vou dar uma explicação bem superficial. Então, é importante deixar claro que nós usamos muito as cores RGB para criação, né, de projetos voltados para a internet. E aqui, caso eu vá imprimir, né, o que eu estou fazendo, um banner, um folheto, um cartão de visita, eu vou optar por essa outra, ou esse outro canal de cores, esse outro sistema de cores, tá? Então, para entender a diferença mais detalhada, a gente já deixou aqui para vocês, ó, 2 links de artigos, vale a pena entender, e é um conteúdo, tá? Isso daqui. Então, eu vou aqui abrir uma imagem, eu vou abrir imagem, inclusive, do exercício, tá, gente? Isso aqui, em downloads, né, a imagem do exercício, aqui. Então, aqui, ó, imagem, modo, olha, vocês viram que é igual? Olha que interessante. Então, por isso que nós estamos. Então, temos aqui a explicação, imagem, ajustes, brilho, contraste, né? Então, quando eu tenho uma imagem que ficou muito escura, ou ela está muito clara, podemos estar trabalhando com imagem, ajustes, brilho, contraste. Tranquilo. Aqui, exemplos de aplicação do brilho e contraste. Interessante. Ó, temperatura, matiz, saturação. Onde eu acho? Imagem, ajustes, equilíbrio de cores. Fotopeia. Imagem, ajustes, equilíbrio de cores. Ó, matiz, saturação aqui. Então, todos os itens explicados na apostila. Tá? Curvas, também está lá. Porque eu uso um e uso o outro, né? Então, aqui a gente tem uma imagem com mais tons frios e outros com tons mais quentes, neutra. Então, a gente consegue trazer esse equilíbrio. Ó, imagem pouco saturada, imagem muito saturada, com cores quentes, tá? Então, ela é bem prática, a apostila, e é isso que eu espero que vocês realizem, tá? Pega a apostila, pega a ferramenta que vocês escolheram, vai vendo os caminhos, tá? Tá tudo aqui, ó, imagem, modo, imagem, ajustes, tá? A maioria das coisas explicadas na apostila, beleza? Então, aqui temos, agora, o fichário. Então, o fichário, gente, eu até vou dar um pouco mais de orientação a respeito do envio. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem essa imagem aqui, que já está aberta aqui no Fotopeia. Então, quando o Fotopeia é isso, que vai ficar exibindo propaganda. Abre a imagem no Photoshop ou no Fotopeia ou outra ferramenta, tá? Pode ser feita no GIMP também. Faça uma cópia em uma outra camada, ó, Ctrl J, tecla de atalho sempre é bom aprender. Então, aqui eu posso clicar com o botão direito, duplicar a camada, ou Ctrl J, tá? Também funciona aqui online, ó, que belezinha. O ideal é que você renomeie essa camada, tá? Então, ó, duplo clique aqui, né? Vamos colocar aqui tom verde. Essa camada que eu vou trabalhar o primeiro item do meu fichário. Importante falar que aqui são 2 imagens, tá bom? E agora, utilizando a ferramenta Matiz,
mude a tonalidade da imagem até que as cores fiquem mais próximas do natural. Isso é importante lembrar do aspecto natural aqui, tá? Que é o trabalhar com os tons verdes, tá? Vamos lá. Nesse caso, né? Imagem, ajustes, ó, matriz e saturação estão aqui. Então, aqui, importante, ó, vai movendo, ó. Vocês viram que ao mover o matiz, ela já começa a mudar a cor. Então, vamos procurar os tons mais verdes. Ó, já está começando a mudar. Olha só que legal, tá? Posso também alterar a saturação, a luminosidade, tudo com o objetivo de deixar o mais natural possível. Então, aqui você vai gastar um tempinho, não tem uma medida exata. Aliás, a ideia é que você treine, né? E não trabalhe somente com as medidas exatas, tá bom? Ó, o que não é um aspecto natural, isso, tá um tom verde, que é próximo ao aspecto natural, tá, mas você vê que não é um verde natural, né? Um verde vibrante, que a gente não encontra por aí, né? Então, isso que é um aspecto natural. Olhe e perceba que aqui teve nenhuma ou pouca edição de imagem, realmente, ó. Aqui, ó, a imagem original não é um aspecto natural, tá bom? Então, importante. Fiz alteração pedida, tá? Vou clicar aqui em aceitar. Precisava trabalhar melhor, mas vocês vão trabalhar. Deixa eu vir em arquivo. Tá? Então, aqui eu posso pôr aqui item 1, né? Da imagem. Clique em salvar. Ele vai pedir para salvar aqui na minha área de trabalho. Assim. Beleza. Aí eu vou lá, vou duplicar camadas de novo, né? Ctrl J. Posso excluir aqui o tom verde, já terminei o que eu tinha que fazer aqui, né? Então, aqui tem a lixeirinha para deletar, ou o botão direito, deletar, tá bom? Vocês que sabem. E vou trabalhar o segundo item. Ó. Depois de corrigir a cor da grama, salvo uma cópia do arquivo, utilizando a ferramenta saturação, e deixa a imagem preto e branco. Então, aqui, pessoal, ó, preto e branco, a gente tem duas formas de fazer. Do mesmo jeito, imagem, ajustes, matriz de saturação, então aqui eu posso estar trabalhando até achar, ó, preto e branco, beleza? Ou, acho que até mais fácil, vem aqui em imagem, ajustes, preto e branco. Pronto, tá feito. Vem aqui de novo em arquivo, exportar como JPG, né? Aqui eu vou salvar como item 2, salvar. Pronto. Fiz, tá? Aqui fiz rapidamente, vocês fazem com um pouco mais de atenção, principalmente o item 1, para chegar naquilo que foi pedido, o aspecto natural. Ótimo, terminei o que tinha que fazer. Aqui, na hora do envio, não tenta mandar as duas imagens de uma vez, tá? Mas é importante você garantir que tem duas imagens aqui. Então, o que, que você pode fazer? Olha, aqui também é um outro exemplo que eu deixei separado para vocês, ó, de aplicação de brilho e contraste, tá bom? Aqui eu usei minha cachorrinha como cobaia. Então, agenda 5, correções. Beleza, ótimo. Então, o que a gente vai fazer? Tá, ó, tem aqui as duas imagens lindas salvas. Eu vou criar um novo arquivo do IRA. Eu já tenho o IRA instalado, tá? Caso você não tenha, baixa aí no seu computador, que é importante, a gente está fazendo muita coisa, e não só no componente de TI. Tá? Faz o download, ele é gratuito. Não conheço ninguém que pagou. Então, ele é um compactador
de arquivos, certo? Então, voltando aqui, eu já tenho ele instalado na minha máquina. Então, eu vou criar botão direito, novo, né? Arquivo zip do WinRAR, tá? O que eu gosto de fazer, sinceramente, é isso aqui, ó, novo, pasta. Então, aqui eu posso pôr agenda 5. E, ó, outros alunos que já fizeram certinho. Ó, vou passar esses dois arquivos para a pastinha agenda 5. Botão direito do mouse, WinRAR, adicionar para agenda 5. Pronto, ó, ele já jogou um raro Agenda 5 e está pronto para o envio. Quer dizer, quase pronto para o envio, né, gente? Porque ainda falta, ó, colocar bonitinho aqui, ó, seu nome, Agenda 5 tem um. Então, ó, Ctrl C, vamos lá, vamos renomear isso aqui. Botão direito, né, renomear seu nome, no meu caso, Agenda 5 TI 1. Lindo, tá bom? Ah, mas ainda estou com dificuldade, o arquivo não está indo. Vamos lá, plano B. Abra um novo arquivo no Word, tá? Ou usando Google Docs, outra ferramenta similar, até mesmo o Word Online dá para fazer isso. Vem aqui inserir imagem e adiciona, gente. Tá? Agenda 5 correções. Aí eu vou pôr as duas imagens aqui, ó. Feito. Agora, sabe o que você faz? Você exporta para PDF. Vocês já mandaram arquivos em PDF para professores que sabem que aceita. Então, vem aqui em arquivo, né? No meu caso, eu uso similar ao Word, não é, é o WPS Office. Então, quem quiser, já fica aí uma dica de pacote Office, que não é Word Excel, mas é parecido. Então, eu vou vir aqui. Em salvar como já é possível salvar em PDF, tá? Não nessa versão. Ah, essa versão também. Ó, formato PDF, em salvar como. Ou você vem em arquivo exportar para PDF. No caso Word, você tem que clicar em arquivo, exportar e aí depois selecionar o PDF, tá bom? Dá certo também e manda o arquivo PDF. Eu vou aceitar das duas formas, ok? Então não é difícil me mandar. E mesmo assim, se você ainda tiver problemas para mandar, você sabe que você pode contar comigo me mandando um correio tech. Beleza, pessoal? Então é isso, a Agenda 5. O recado final que eu tenho para vocês, tá? A Agenda 5, ó, vai ficar disponível até o dia 8, depois do feriado, que cai no domingo, será? 8/9 ao meio-dia. E mais que é interessante falar, vai começar também o período de recuperações de agendas anteriores. Então, caso você tenha perdido a agenda 1 até o prazo, né, da agenda 4, agenda 5 ainda vai estar em aberto, né? Então, você pode estar usando esse período de recuperações que vai abrir agora. Então, fique atento lá no quadro de avisos, ok? Então, é isso, pessoal. Dúvidas, dificuldades, pode mandar mensagem, que eu estou aqui para ajudar vocês. Abraço a todos.